Em um deserto gelado, uma carruagem leva um criminoso orc para uma prisão fortificada gigante. Então, ele conhece seus companheiros de cela, o bardo Edin e o bárbaro Olga. Edin é amigável e o avisa para se comportar, mas o orc ainda tenta passar por Olga, que responde quebrando os joelhos e esmagando seu rosto. No dia seguinte, Edin e Olga são levados perante o Conselho de Absolvição para um apelo por seu perdão. Edin começa contando sua história de fundo para dar contexto do porquê estão lá. Anos atrás, Edin era membro da Arpers Faction, um grupo de espiões que lutou contra o mal pro bono. Durante o dia ele escutava os mercenários, parava os bandidos em seu caminho e trazer Tyan Red Wizards à justiça. À noite ele voltava para casa para sua esposa Zia e sua filha, Kira. Zia não se importava com o fato de eles serem pobres porque ela achava que Edin estava fazendo o mundo um lugar melhor. Uma noite, Edin voltou para casa e encontrou os Red Wizards cavalgando. Quando ele correu para dentro, ele descobriu que Zia estava morrendo e, com suas últimas forças, ela disse a ele que escondeu Kira na parede. Naquele dia, a devoção de Edin ao juramento também morreu. Foi difícil para Edin criar Kira sozinho e continuou indo para a taberna para se embebedar até que um dia conheceu Olga, que foi banida de sua tribo por se apaixonar por um estranho. Eles tentaram viver honestamente, mas sobreviver estava ficando difícil, então Edin e Olga recorreram a roubo. Eles começaram roubando joalherias, e quando colocaram as mãos em um colar que deixá-lo ficar invisível, eles o presentearam com uma Kira agora mais velha para que ela pudesse ficar segura. Kira. Começaram a ir para os roubos com eles, e eventualmente eles recrutaram novos membros da equipe como o feiticeiro Simon e o ladino Forge. Eles nunca prejudicaram ninguém e só roubaram dos ricos. Uma feiticeira chamada Sofina, que pediu sua ajuda para roubar Corin Skip, uma fortaleza arpista cheia com riquezas. Bem-sucedido. A equipe facilmente invadiu a fortaleza de Corin e Sofina imediatamente pegou um estranho chifre brilhante. Edin agarrou o tablet, mas isso desencadeou uma armadilha que fez todos os guardas aparecerem. Sofina quebra as regras e derruba todos os guardas antes de usar um feitiço para parar o tempo, que prende Olga e Edin. Antes que os outros fujam, Edin joga o tablet em Forge. Pede a ele para manter Kira segura. Quando Edin termina a história, o último membro do conselho finalmente aparece, que acaba por ser uma criatura parecida com um pássaro. Edin e Olga não hesitam e saltam sobre ele para quebrar, pela janela, usando as asas da criatura para escapar com segurança, ignorando o fato de que o conselho estava pronto para provar seu perdão. Agora livres, a dupla volta para sua casa, descobrindo que ela está vazia. Primeiro eles procuram por Simon, que está se apresentando. Truques de mágica bobos para entretenimento, mas esses truques são na verdade uma diversão enquanto ele lança um feitiço para roubar ouro e bugigangas do público. Quando Simon vê seus velhos amigos, o choque faz. Ele falha no feitiço e o público pega a armadilha. Furiosos, eles tentam atacar Simon, que tenta se defender com magia. Ele não é um feiticeiro muito bom e seus feitiços dão errado. Primeiro ele manda as pessoas para o teto, depois ele mesmo acaba voando pela janela. Felizmente, Olga está pronta do lado de fora para pegá-lo. O trio foge e Simon aceita ajudar. De repente um cavalo enlouquece e se transforma em um urso coruja, revelando que é amiga de Simon. A criatura bate rapidamente em todos os soldados e salva outra garota antes de assumir sua forma normal chamada Durik, escapando em um cavalo real. O trio mais tarde encontra Durik em sua casa na Floresta Élfica. E descobre que Durik não confia em humanos porque sua própria família a abandonou por ser uma Chefrin. No entanto, ela odeia Forge mais porque ele está destruindo a floresta e matando seu povo. Então ela concorda em ajudar. Enquanto isso, em seus aposentos privados, Sofina revela que ela é uma malvada feiticeira vermelha. E fala com seu mestre, o Lee Sazestan. Ele confia a ela seu plano final, pois que Sofina tem manipulado Forge para trazer de volta os jogos. Depois disso, Sofina se junta ao Forge como ele se encontra com outros senhores para discutir planos para os jogos Igum. O castelo tem uma abóbada onde eles ficarão com todas as riquezas das apostas e a porta está protegida por um selo antigo que ninguém pode romper. De repente, Sofina detecta uma presença e aponta para um inseto, que acaba por ser Durik usando suas habilidades de metamorfose para espionar. Os guardas imediatamente vão atrás dela. Mas Durik se transforma em vários animais para escapar, primeiro um rato que se esgueira pelos corredores. Então um pássaro que voa para fora do castelo. Ao desviar de flechas, ela bate em uma bandeira e cai. Mas ela pousa como um gato e se torna um cervo para correr mais rápido e escapar com sucesso da casa de Sofina. Ataques. Mais tarde, Durik conta ao grupo sobre Sofina ser má e o selo no cofre. Enquanto isso Sofina contrata um assassino para caçar o time, ela também ordena que ele mate todos os guardas que deixaram Durik escapar. Algum tempo depois, o grupo para na antiga casa de Olga para que ela possa coletar algumas coisas, incluindo sua bengala. Olga fica com o coração partido ao vê-la. Ex-marido mudou-se para outra mulher bárbara, mas ele ainda é amigável com ela e deseja felicidades a ela. À noite, a equipe chega a um cemitério cheio de corpos que lutaram em Evermoors há muito tempo. Com a magia de Simon, os corpos só conseguem permanecer vivos por até 5 questões. A equipe começa a cavar e cada corpo conta um pedaço da história da batalha.
Eles morreram, sempre dizendo que outra pessoa pegou o capacete. Depois de passar por vários corpos, eles finalmente descobrem que o capacete foi passado para Shen Tai, de onde vêm os magos vermelhos. Eide não confia nos Tains desde que eles mataram Zia, mas os outros ouviram as histórias de Shen como um paladino e convence Eden a pedir sua ajuda. Alguns dias depois, a equipe encontra Shen no meio de mais heroísmo. Ele usa sua bondade para acalmar uma criatura do mar e resgatar o bebê que tinha engolido. Eles têm uma reunião com ele e contam sobre Sofina, então Shen explica todo história dos magos vermelhos. Sazestan usou o chifre que eles roubaram para encenar um golpe profano e desencadeou um feitiço que consumiu as almas de todos que o contemplaram, escravizando-os à sua vontade. Com este exército de mortos-vivos, Sazestan conquistou Tai, mas por enquanto seus poderes não podem cruzar as fronteiras, então Shen suspeita que Sofina está tentando ajudá-lo a expandir seu território. Shen só concorda em dar à equipe o capacete quando Eden jura distribuir a riqueza de Forge entre o povo de Neverwinter. Em seguida, a equipe viaja para as entranhas do subterrâneo, onde o capacete está escondido. Ao atravessar a mata, Shen fala sobre como ele testemunhou o poder profano de Sazestan e como ele corrompeu pessoas boas para ser escravos do mal, razão pela qual ele se afastou do caminho dos magos vermelhos e usou suas habilidades para bom. Shen conseguiu escapar do feitiço dos magos vermelhos, e é por isso que ele carrega uma marca em seu testa. Enquanto isso, o assassino de Sofina continua a segui-los em segredo. A equipe desce um buraco na floresta para chegar à cidade do subterrâneo. Há um monte de Roshnons por aí, mas a equipe fica ignorados porque esses monstros só comem pessoas inteligentes. Em seguida, eles devem atravessar um abismo através de um ponte anã cheia de armadilhas. Shen sabe como evitá-los, mas um Simon distraído acidentalmente aciona um mecanismo que faz com que a ponte desmorone. Olga procura em sua bolsa por alguma corda e Simon finalmente percebe sua bengala que ela roubou de um mago anos atrás. Acontece que, na verdade, é um cajado Iter-Teter que abre portais em 500 jardas. A equipe cruza com segurança o abismo e chega a uma estátua que Shen ativa para liberar o capacete. Nesse momento, eles estão emboscados pelos assassinos de Sofina. Shen usa suas incríveis habilidades para nocautear rapidamente os capangas, antes de ir corpo a corpo com o líder, usando sua espada brilhante contra a flamejante do inimigo. Shen também o derrota, mas é inútil. Como eles são mortos-vivos, os taianos continuam vindo voltar. A equipe tenta fugir apenas para encontrar o caminho bloqueado por um dragão muito gordo, que imediatamente persegue-os e devora os Taians. O dragão causa destruição ao redor deles e da equipe. Deve correr enquanto desvia dos destroços que caem. Simon ativa um portal e os envia para uma plataforma. Mas o dragão inclina para baixo e manda Eden em direção à sua boca. Felizmente Sheik corta e apunhala o dragão na cabeça. Infelizmente, o dragão não está morto e os persegue novamente até. Eles estão presos em uma pequena caverna que está se enchendo de água salgada. Isso dá uma ideia a Eden. Eles se esconde debaixo d'água e ele faz Olga provocar o dragão até que ele respire eletricidade. Então Simon usa uma chama para criar uma explosão que explode a caverna, permitindo que a equipe escape nadando. Depois de chegar à costa, Shen se despede dos outros e volta para casa. Simon tenta tirar controle do capacete e encontra seu ancestral, que duvida das capacidades de Simon e não permite que ele se sintonize com ela. Simon continua tentando por horas, mas continua sendo rejeitado, o que derruba o moral da equipe. Simon e Durik querem ir embora, então Eden finalmente se abre para. Primeiro eles compram um quadro emoldurado e escondem um portal sob a tela. Então Eden se esconde debaixo de uma pilha de folhas na estrada e espera para que uma carruagem com os tesouros de Forge passasse para colar a pintura nela. Simon abre outro portal próximo e Olga empurra a madeira da carruagem através da pintura, permitindo que Durik para entrar e trazer a pintura. A moldura quase cai no processo e Simon é arrastado fora também, mas Durik usa seu rabo como alavanca e o pega. Em seguida, eles usam o portal para fecha novamente a carruagem e Durik coloca a tela de volta no lugar antes de escapar transformando-se em um bug. Algum tempo depois, a equipe chega a Neverwinter para o início do Zigun Games, que consiste em 5 grupos passando por desafios muito perigosos. Forge abre a cerimônia e exorta a torcida a não sair após o término dos jogos porque haverá presente para todos. Guardas guardam a pintura com as outras riquezas, mas ela cai no chão, então quando a equipe abre um portal em particular, eles descobrem que não podem usá-lo. Durik começa a usar uma faca para tentar esculpir um buraco para um bug passar enquanto Eden dá a Simon uma conversa estimulante, lembrando de que ele trabalha melhor quando está sob pressão e que deveria tentar o capacete novamente. Simon então cria uma ilusão de um Eden cantando para distrair os guardas do castelo, porém o pé de Simon fica preso e a ilusão começa a falhar, fazendo com que os guardas os persigam. Enquanto Eden e Simon correm para dentro, Olga fica para trás para lutar contra os guardas com seu machado e qualquer coisa que encontrar na sala, rapidamente nocauteando todos eles. Simon chega à porta lacrada e coloca o capacete, encontrando seu ancestral novamente, que continua insultando. Desta vez, Simon fica com raiva porque há algo mais
Urgente do que seu próprio orgulho e soca seu ancestral, o que finalmente lhe permite sintonizar com o capacete e abre o cofre. Usando sua nova confiança em si mesmo, ele nocauteia mais guardas. Então ele e Olga entram no cofre, apenas para encontrá-lo vazio. Enquanto isso, Durik consegue fazer o buraco e se esgueira na forma de um verme, encontrando todas as riquezas escondidas sob a arena. Há um bando de guardas levando-os para o navio, revelando que o plano de Forge é escapar com todos os. Aposta dinheiro e não sabe das reais intenções de Sofina. Um guarda encontra Durik e bate nela. Fora, enquanto Olga e Simon são capturados por tentáculos mágicos que saem do chão. Edin foge pelos corredores e encontra Kira para se desculpar com ela por ser um pai ruim. No entanto, isso muda para ser Sofina usando uma ilusão, e ela usa a magia do tentáculo para capturá-lo também. Quando Forge chega, ele planeja executá-los todos, mas Edin o convence a permitir que eles compitam em os jogos para morrer com dignidade. Momentos depois, a equipe se encontra no Coliseu e Simon e Durik receberam pulseiras que bloqueiam sua magia. O primeiro evento é um labirinto cheio com monstros, e logo a equipe se vê correndo por todo lugar. Os monstros vão atrás. Todas as equipes, usando truques como apresentar uma ilusão para encurralar um anão. Durik encontra uma espada dentro de um baú, mas quando Olga abre outro, acaba sendo um mímico que usa sua língua para pegue a perna dela. Felizmente, Durik interrompe bem a tempo. Enquanto isso, Edin se prepara para fugir em seu barco com Kira e deixa Sofina no comando. De volta ao labirinto, Durik tropeça e fica com a mão presa dentro de um cubo gelatinoso. Olga ajuda a tirá-lo, mas a pulseira fica dentro. Edin consegue encurralado por outro monstro, mas a equipe atravessa a ilusão e o liberta. Depois, mais alguns correndo, eles conseguem sair do labirinto, onde jaulas os aguardam para levá-los ao próximo desafio. Edin aponta que eles precisam escapar e não avançar, dando uma ideia a Durik. Ela faz. Eles saltam para dentro do cubo gelatinoso, e assim que o primeiro desafio termina, o cubo é retirado. Durik se transforma em uma cobra para escapar, então puxa todos para fora também. Eles correm por um túnel e encontram o equipamento, além de algumas chaves para libertar Simon da pulseira. Depois de pegar outro túnel, a equipe chega ao cais onde nocauteia todos os guardas e encontra o barco com as riquezas e o comprimido. Quando Forge e Kira aparecem, eles usam o tablet para provar sua história. Kira finalmente acredita neles, fazendo com que Forge segure uma faca em sua garganta para fazer os outros recuarem. Enquanto forjar monólogos como um vilão burro, Olga pega uma batata e joga na cara dele, fazendo com que ele deixasse Kira ir. Ela se junta à equipe enquanto eles sobem no barco para fugir, com Simon usando um feitiço para fazer uma onda de água atingir Forge. Kira perdoa Ed enquanto eles se reconciliam. Enquanto isso, Sofina está usando o chifre para lançar seu plano. Ela convenceu Forge a fazer os jogos e fazer o. As pessoas ficam por um presente para que ela possa usá-los para fazer um novo exército de mortos-vivos. A equipe percebe uma escuridão. Nuvem se formando sobre a cidade e concorda em vir para salvar o dia. Enquanto Sofina começa a lançar o feitiço sobre os senhores do jogo, Edin faz um plano em que Simon abre um portal no navio e conecta-o a um balão gigante sobre o Coliseu. As riquezas começam a cair pelo portal. E todos os atendentes do jogo começam a seguir o balão para pegar um pouco de ouro, salvando-os de o feitiço de Sofina. Edin pede para Kira se esconder com seu colar, então a equipe confronta Sofina, que os ataca com um feitiço de fogo. Simon os protege com um escudo, então Durik se transforma em um Olbear para pular em Sofina, que a empurra e usa sua magia para ativar uma estátua de dragão. A equipe usa suas várias habilidades para atacá-lo, mas nada pode ferir a pedra. O dragão é sobre para comer Edin quando Durik percebe que ela deve atacar Sofina, o que efetivamente desativa o dragão. Soletrar. Então Sofina pega Olga e Edin em uma esfera antes de convocar uma mão gigante para ir atrás deles. Durik, mais um Simon confiante, convoca sua própria mão para revidar. Sofina ainda ganha e destrói. Enquanto a esfera cai e racha. A equipa não desiste e passa a dominar Sofina, com todos os tipos de ataques até que ela ative o feitiço de congelamento do tempo. Sofina começa a gabar-se sua vitória, mas de repente todos se movem porque esse era o plano deles o tempo todo. Quando Sofina olha ao seu lado, ela descobre que Kira Invisível colocou a pulseira em seu pulso, bloqueando sua magia. Então Durik se torna um urso coruja e dá uma boa surra em Sofina até que ela mate. Enquanto a equipe comemora sua vitória, eles descobrem que Olga foi mortalmente ferida na luta e ela morre. Kira chora por ela, e Edin percebe que Olga era a coisa mais próxima que Kira teve de uma mãe enquanto crescia. Então ele decide usar o tablet para reviver Olga. Enquanto a equipe se junta às comemorações, Forge tenta fugir com algum ouro, apenas para ser capturado por Shenk. Mais tarde, o senhor da cidade original desperta novamente. Agora que a magia de Sofina se foi e concede medalhas aos heróis por salvarem Neverwinter. Forja é preso e tenta fazer um apelo por seu perdão contando sua própria história trágica. Mas o conselho não se importa com isso. Desesperado, Forge encontra a criatura pássaro e tenta voar fora também, mas o conselho fez questão de se mover para selar todas as janelas, então Forge apenas ataca uma parede.